Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, nesta terça-feira muito quente, aqui na capital de Mato Grosso do Sul, e uma véspera, né, de grande expectativa, de um dia de grande expectativa para o Brasil e para o combate ao coronavírus, que é a terça-feira que antecede o dia marcado para a grande reunião do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado da República, para tratar, né, de um assunto que, para mim, devia ter sido tratado no início do ano passado, junto com a pandemia. A pandemia chegou e o governo já deveria ter providenciado o que está tentando fazer agora, que é um pacto nacional para o combate ao coronavírus. Pode ser muito tarde, mas nunca é tarde para tentar acertar, né? Você pode errar o tempo todo, você pode assumir responsabilidades perante a história e perante o futuro próximo, mas você não pode deixar de tentar saídas para a crise, uma crise que não é uma crise do Brasil, é uma crise nacional e internacional. Estou recebendo aqui do meu amigo Dinho Piazer, uma recomendação para fazer o programa de vestido de preto, né? Porque eu só trago notícia ruim, deve ser por isso, né? Notícia ruim. Eu quero dizer, Dinho, que não vou vestir preto porque não tenho necessidade, não preciso, nunca precisei de fazer nenhum tipo de demagogia. Para mim é demagogia, vim de preto, vim de luta, não sei o quê. Agora, bem que eu já poderia fazer e justificar isso. Justificar pelo número de mortes que tem no Brasil hoje, né, o número trazido por esta pandemia, por esta peste que está avassalando todo o planeta. Poderia fazer pelo número de amigos que eu já perdi, apareci aqui de luto. Aparecem de luto várias pessoas no Facebook, nas redes sociais, mostrando, né, a tristeza que é perder um amigo numa morte que poderia ser evitada. Quer dizer, eu não tenho... Não, eu não tenho nada disso. Eu fico... O meu desalento, a minha tristeza e a minha revolta é porque muitas dessas mortes, maior parte dessas mortes, já poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas, sim, se já houvesse, desde o início do coronavírus no Brasil, o que o governo está tentando fazer um ano depois, que é um pacto com todos os poderes, isso aí, graças à pressão do Congresso Nacional, para que o governo não continue tirando o corpo fora. Porque o que o Bolsonaro fez até foi tirar o corpo fora. Não, o Supremo não quer, o Supremo não deixa. Vê sempre arrumando uma desculpa para não botar a mão na massa, para não assumir o compromisso perante a nação brasileira e comodamente permanecer na sua chamada base de apoiadores, nas suas milícias digitais, né? Estou agradando, né, meus 20%. A garantia, e pior é que tem os 20%, né, ou mais até, de pessoas que ainda acreditam que o Bolsonaro está certo. Se o Bolsonaro está fazendo o que está fazendo, tudo bem. É da índole dele. Ele não enganou ninguém. Agora, as pessoas continuarem fanaticamente apoiando aquilo que ele fala, eu acho um absurdo. Estou vendo aqui, por exemplo, no Correio do Estado de hoje, aqui, ó. E o Correio do Estado é um jornal que tem mantido uma
uma certa parcimônia aí. Deu para ler aí? Está escrito aqui. Pandemia leva políticos a se descolarem de Bolsonaro. Está havendo, né, uma insatisfação muito grande no bloco, né, do bloco de apoio ao Bolsonaro dentro do Congresso Nacional e, aliados que desde o começo, né, estiveram com o Bolsonaro. E alguns gestos, né, que o Bolsonaro, umas coisas interessantes, né, são alguns gestos que as pessoas notam, né, notam e agregam a este comportamento revoltante do presidente da República. Por exemplo, um gesto, a morte do major, senador da República, senador de São Paulo, Major Olímpio, ocorrida semana passada por complicações do coronavírus. O Congresso Nacional decretou luto. Uma grande repercussão no Congresso, todo mundo falou. Todo mundo falou. Todo mundo confraternizou, se solidarizou com a família do Major, mesmo os adversários do Major Olímpio. E do Palácio do Planalto não se ouviu uma palavra sequer pela morte de um senador que foi aliado de primeira hora do Bolsonaro, que sempre se comportou ideologicamente ao lado do Bolsonaro, apesar de romper politicamente. Não custava um gesto, um pequeno gesto do Palácio do Planalto, mesmo que fosse apenas uma mera formalidade. Nada. O Palácio do Planalto simplesmente silenciou, como se não tivesse acontecido nada no país. A morte de um senador, por si só, já requeria do presidente da República, do Planalto, um gesto, uma palavra. Absolutamente nada. Foi como se não tivesse acontecido nada. Isso aí, as pessoas notam. Os políticos notam. Todo mundo nota, mas como? Cadê a sensibilidade do governo? Afinal de contas, é um brasileiro importante que a Covid está levando para mostrar que a Covid não escolhe suas vítimas, né? Quem pegar pela frente a Covid é a própria morte. Ela é a própria morte. Está nem aí. É a morte que chega antes da hora. Porque o pessoal fala, mas ninguém morre antes da hora, pois tem muita gente morrendo aí antes da hora. Pessoas que poderiam ter sobrevivido, não fosse o negacionismo, não fosse o negacionismo do presidente da República, que tem um coro enorme aplaudindo. O presidente que agora investe, veja, investir contra as únicas pessoas que estão investindo no enfrentamento à Covid-19, que são os governadores e prefeitos. Estão fazendo errado, mas estão fazendo. Estão tentando. A represa está estourando e eles estão tentando. Não, em nenhuma ocasião,
prefeito e governador tirou o corpo fora. Ou não, isso é responsabilidade do presidente da República. Ele que faça isso, porque é responsabilidade dele. Não faz, não fez nada. Ele desativou 70, quando houve primeiro declínio, antes de começar essa onda atual, a segunda onda, ele desativou 70% dos leitos de UTI. 70%. Não mandou dinheiro para pagar. Os governadores tiveram que se virar, estão tendo que se virar. Porque há um verdadeiro boicote financeiro às ações do governo, e vem ainda o governo tal, porque eu já mandei tanto. Onde é que foi parar o dinheiro? Ora, gente. Está aí. Onde foi parar o dinheiro, está aí. As pessoas estão morrendo. Estão morrendo por falta da presença do governo federal, porque os governos estaduais e prefeitos estão fazendo o que podem. Nenhum prefeito, em livre e sã consciência, iria decretar o lockdown se não houvesse necessidade. Para quê? Para prejudicar o Bolsonaro em quê? Em que o Bolsonaro é prejudicado com medidas restritivas? Ele, pessoalmente, ele, a política dele, nada, em lugar nenhum. Porque ele é o único hoje no Brasil que é contra as medidas. Ele e o seu time. Seu time forte. Seu time que, mesmo ele tomando algumas medidas tímidas de aceitação da realidade, o time continua contra. O time continua achando que não existe Covid-19. O time continua acreditando que a ivermectina cura, que a cloroquina cura, quando não é verdade. Se a ivermectina curasse, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, se curasse, seriam recomendadas pelas agências internacionais. Assim como estão sendo aprovadas as vacinas, poderiam ter sido aprovados esses medicamentos, esse kit do Bolsonaro, que ele continua tentando empurrar na população, que alguns médicos ligados a ele continuam tentando provar que funciona. Se funciona, gente, é simples verificar. Manda para a Anvisa. Por que o presidente não mandou para a Anvisa a ivermectina, a cloroquina que ele tanto defende? Porque ele sabia que a Anvisa não ia compactuar com essa loucura. Recebendo aqui, bom dia. Um abraço para a Leocádia Prata da Silva, um abraço para meu amigo Luiz Davi Figueiró, ligados aqui no programa. Muito obrigado mesmo pela audiência. Mas eu estou vendo aqui no jornal, que a agência europeia, que reúne todos os países da Europa, desaconselhou o uso da ivermectina. Então, por que o Bolsonaro, por que o Ministério da Saúde, antes de recomendar o tal de tratamento precoce, não mandou esses medicamentos para a Anvisa? Manda para a Anvisa, porque se chegar na Anvisa, aí tem crédito científico, tem carimbo da ciência, da agência que é uma agência pública, que não é uma agência da oposição, que não é uma agência dos comunistas, dos lulopetistas, é uma agência do governo federal, uma agência acreditada pelo governo federal, acreditada pelo Bolsonaro, que bancou. Se não tiver a aprovação da Anvisa, não aplica. Só aplica o que tiver aprovação da Anvisa.
E quando foi que a Anvisa aprovou a cloroquina para uso contra o coronavírus? Nunca, e nem vai. Nem vai. Por mais sabujo que seja o presidente, os conselheiros, nunca vão desafiar. Nunca vão desafiar a realidade. Não é a ciência, não, é a verdade. Bem, mas amanhã vai haver a reunião do Pacto Nacional. Em primeiro lugar, eu não acredito que o Bolsonaro vai comparecer. Não acredito. Quero morder a língua. Ele vai encontrar uma desculpa para não aparecer. Porque ele vai ser o foco da reunião. Porque ele vai ser cobrado, e ele não gosta de ser cobrado, porque ele acha que sempre tem razão. Então eu não acredito que ele apareça, que ele compareça à reunião. Primeira coisa, não acredito. Vou torcer para ele aparecer para que os outros poderes torçam a língua dele. Mostre através de dados concretos o que é a realidade do coronavírus no Brasil. Porque ele sempre reclama, e ainda anteontem, ele fez uma declaração, ontem eu estava vendo, bom, será que é só no Brasil que tem coronavírus? Será que o Brasil é o único país do mundo que tem coronavírus? Ora, senhor presidente, não é o único, mas é o maior, né? É o epicentro do coronavírus no mundo hoje. A grande preocupação de todo o planeta é com o Brasil. O Brasil tem hoje 2.000 mortes, eu vou arredondar, são mais. O dobro de número de mortes, de média de mortes, nos Estados Unidos. Estados Unidos tem 1.000 mortes por dia, Brasil tem 2.000 mortes por dia. Porque os Estados Unidos saíram da influência maldita do Trump, mas o Brasil continua. Os Estados Unidos conseguiram escapar, conseguiram se livrar do Trump, mas aqui continua o mesmo trumpismo da cloroquina, o mesmo trumpismo que recomendava o povo tomar água com sabão, com detergente, mesma coisa. O mesmo país que até agora não tem um programa definitivo para o enfrentamento ao coronavírus. Já temos 1 ano de coronavírus e não tem um projeto, não tem um programa. O governo não sabe o que faz. Por quê? Porque tinha um e o governo desconstruiu esse projeto. Obrigado, Rosângela Almeida, pela audiência. Hélio Rondon de Souza, meu amigo, muito obrigado. A Hora do Lamento. Estão mudando o nome do meu programa para A Hora do Lamento. Gente, e há muito que lamentar. Infelizmente, a maioria dos apresentadores de rádio, de televisão, não fazem o que eu estou fazendo. Lamentar. Porque não tem outra saída. A gente não tem outro alento a não ser o lamento. Não existe. O que está acontecendo no mundo. E olha que eu estou acompanhando isso desde o início. Nunca vi. Agora, é possível que amanhã a gente encontre uma luz no final do túnel. Vamos rezar, já que o Bolsonaro acredita tanto na Bíblia, acredita tanto em Deus, Deus acima de tudo, né? Que ele apareça a essa reunião, que ele seja iluminado por Deus, que ele vista a figura do Messias e compareça a este encontro para ouvir, para falar, para mostrar o que ele pode fazer de bom, para mostrar que ele pode assumir o comando, coisa que ele não fez até agora e não fez porque não quis. Ninguém impediu que ele fizesse. O Supremo não impediu.
que ele fizesse, que ele exercesse o papel dele neste processo, o papel de comandante desta guerra. O que ele fez até agora foi mostrar que é um frouxo. O que ele fez foi desconstruir todo um projeto que havia. E quando eu falo aqui no Mandetta, não falo porque tenho simpatia pessoal pelo Mandetta. Não, eu até que tenho. Mas não, ideologicamente, eu não tenho nada de afinidade com o Mandetta. Aliás, tenho algumas restrições, e muitas restrições que eu faço ao Mandetta, do tempo em que ele foi secretário de saúde do município de Campo Grande, né? A história do Giza, tal, que fui eu que levantei na imprensa. A história do Giza fui eu que levantei. E quando o Mandetta foi indicado para o Ministério da Saúde, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Mandei para a assessoria do presidente da República todo o material que eu tinha aqui falando do Mandetta. E o Mandetta foi julgado pelo Bolsonaro como tranquilo, não tem problema. Isso não impede que ele seja ministro. Não impediu. E não impediu também que ele fizesse um projeto, um plano para combater o coronavírus, que tinha um plano, né? Pega o livro dele. Pega o livro dele que você vê que tinha um plano. E tinha uma previsão de que se não obedecesse aquele plano, aquele projeto, aconteceria pior do que está acontecendo hoje. Aconteceria pior do que está acontecendo hoje, está acontecendo. Tinha um plano. O que foi que ele fez? Tirou o Mandetta, porque o Mandetta era protagonista, né, no lugar dele. Quer dizer, o presidente da República, que coisa, o presidente da República não aparece, só aparece o Mandetta. O presidente não aparecia porque não queria, porque ele era contra. Desde o começo ele não acreditou, ele não acreditou no coronavírus. Ele achou que fosse uma coisa passageira, como é toda a pandemia, como foi até hoje toda a pandemia. Veio e passou. Só que essa porra não passou. Continua aí. E cada vez maior. O Mandetta tinha um projeto. Você pode falar o que você quiser do Mandetta. É que o Mandetta mandou o pessoal ficar em casa, só comparecer ao hospital quando estivesse morrendo. Pode usar tudo isso. Pode usar toda essa narrativa, esse discurso. Mas você não pode negar que o Mandetta teve preocupação e fez um projeto. Um projeto que incluía a relação com outros países, porque é uma pandemia, não é epidemia. Epidemia é aquilo que é localizado, que dá no lugar só. A pandemia é geral. Ele tinha um plano, no projeto dele incluía essa relação com todos os países do mundo, para que esta corrente de solidariedade estendesse a todo o planeta, para que o sofrimento fosse menos aqui e alhures. Fez tudo isso, tinha um projeto, estava pronto o projeto, estava em execução, estava dando certo, estava tendo a aprovação da população. 76% das pessoas ouvidas aprovavam o projeto do Mandetta. Bolsonaro, por capricho, por ciúme e por não estar no projeto de reeleição, ele tirou fora, mandou o Mandetta embora. Enxotou o Mandetta, rasgou os projetos e os programas do Mandetta, trouxe o Dr. Nelson Teich, que não aguentou um mês, porque ele defendia aquilo que estava fazendo a Coreia do Sul, que era a testagem em massa. Foi mandado embora. No lugar dele, trouxe o general. Um general que se diz, né, entendido em logística e não sei o quê, e que não é entendido em logística e muito menos em lógica. Um general pau-mandado. Tá? Um general que envergonha a farda que ele veste. Veio aí para dizer, não, eu estou aqui para obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele mandou fazer, você está fazendo assim. Um general que hoje está sendo
investigado pelo Ministério Público Federal por omissão, principalmente no caso do oxigênio que faltou em Manaus e que, por falta de planejamento, pode faltar em todo o Brasil. Alguns estados já estão pedindo, pelo amor de Deus. Então, gente, a reunião de amanhã, ela vai servir para colocar isso. Não precisa colocar nada disso, porque isso todo mundo já sabe. Esse negacionismo que já está alcançando as 300 mil mortes no Brasil por conta do negacionismo. Não precisa ninguém chorar, lamentar esse negacionismo. É preciso que tente salvar o que ainda resta. E só é possível tentar tentando. E só é possível dar certo se o presidente quiser. Está na mão dele. Está na mão do presidente Jair Bolsonaro. Presidente, pelo amor de Deus, estenda a sua mão para a população. Estenda a sua mão para essas milhares de pessoas que estão morrendo. Não deixe, não permita que essas pessoas continuem morrendo à míngua de um comando sério, de decisões acertadas, de decisões politicamente corretas. Presidente, pelo amor de Deus, salve a vida das pessoas, porque você é responsável. Pelo amor de Deus, desapegue dessa pequena corrente, pequena, mas tumultuada corrente de fanáticos que tentam tirar proveito do seu mandato para tentar destruir a democracia. Seja um democrata. Mostre que você, presidente, é a favor da democracia, é contra a ditadura. Faça isso. Faça um esforço para que o Brasil repita, para que o Brasil faça aquilo que está fazendo o Biden nos Estados Unidos, aquilo que está fazendo Israel, aquilo que está fazendo a Índia. Eu não me conformo. Eu tenho que lamentar. A Índia, faça as contas comigo. A Índia tem 4 vezes a população do Brasil. Tem mais de 1 bilhão de pessoas. E lá na Índia morre menos gente do que aqui no Brasil. Por quê? Porque não há nenhum país do mundo que consiga alcançar, graças a Deus, o número de mortes no Brasil, a média de mortes no Brasil. Eu pergunto aos bolsonaristas, isso não toca? Isso não sensibiliza? Quero falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Quero falar também do projeto, para não dizer que não falei de flores, falar sobre o projeto de ferrovia Maracaju-Paranaguá. Projeto, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, esteve em Mato Grosso do Sul anteontem, para tratar com o governador Reinaldo Azambuja de se ativar esse sonho, esse projeto da ferrovia Maracaju-Paranaguá, servindo ao Mato Grosso do Sul e ao Paraná. Vamos ver isso depois do tempo em toda a região centro-oeste, tempo para esta quarta. Hoje é quarta? Quarta-feira? Já! Hoje é terça. Não, hoje é terça-feira, gente. Calma,
não adianta o relógio, não faz o rio correr. Hoje parece a terça-feira em toda a região centro-oeste. E o tempo vem na ponta da flecha do Edson Índio. O centro-oeste do Brasil terá uma terça-feira marcada por várias pancadas de chuva, mas em grande parte de Goiás e no Distrito Federal, uma massa de ar seco garante o tempo firme. As pancadas de chuva serão isoladas entre a tarde e a noite, mas com possibilidade de alguns temporais no oeste e sul goiano, em Mato Grosso do Sul e também sobre o estado de Mato Grosso. A mínima prevista em Brasília é de 19, máxima de 29 graus, e em Cuiabá, a mínima de 23, com máxima de 34 graus. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Comecei a falar aqui no começo sobre os políticos que estão descolando do Bolsonaro, bolsonaristas, e depois eu não parei, né? Quero agradecer ao Jorge Silva pela referência, né? Sérgio Cruz é igual ao vinho, quanto mais velho, melhor. Eu fico satisfeito, né? Porque até agora eu só levava porrada, mas algumas pessoas já estão se manifestando também, se sensibilizando com aquilo que eu tenho falado. Um vinho meio azedo, né, Jorge? Meio amargo, mas é um remédio, né? Agora, é preciso ter coração de pedra, né? Não ter a menor sensibilidade para não se revoltar com o que está acontecendo no Brasil. Eu não consigo entender as pessoas que apoiam, né? Ser bolsonarista, tudo bem. Ter votado no Bolsonaro, tudo bem. Eu não consigo entender como tem pessoas apoiando o Bolsonaro nessa sua cruzada contra os governadores. Não entendo. Porque as pessoas estão vivendo aqui. Tudo bem, está prejudicando. Nenhum governador, nenhum prefeito está tomando medida impopular porque gosta, porque acha bom. Não, é gostoso, é bom tomar, né? É bom judiar do povo, não. Tudo que está sendo feito é o possível fazer. Governadores que até ontem eram contra, por exemplo, o lockdown, era contra as restrições mais agressivas, hoje estão se rendendo. E um deles é o governador de Minas Gerais, que é bolsonarista desde o primeiro turno. Sempre apoiou as loucuras do Bolsonaro, mas agora não dá mais. O Zema de Minas Gerais quer ver o Satanás e não quer ver o Bolsonaro vestido de coronavírus. Está aqui, ó. Está apoiando, está decretando medidas restritivas. Tudo bem, ele acabou o coronavírus, ele volta a ser bolsonarista. Ele pode voltar a aceitar a receita do Bolsonaro, mas neste momento não. Neste momento, o pessoal não vota, o pessoal não quer saber. O Bolsonaro é pária, está completamente isolado. Ele
e o seu grupinho de puxa-saco. Ele e os puxa-saco. O pessoal que vai lá para frente do Alvorada para aplaudir. É isso aí, presidente. Esse pessoal está com ele. Agora, a população brasileira, as pessoas de bem desse país, estão virando as costas. Por quê? Porque ele virou as costas para a população brasileira. Então, está o Romeu Zema, está o Caiado, lá em Goiás, todos os governadores de todos os estados, está o governador, ele está brigando agora com o governador do Distrito Federal, que sempre apoiou o Bolsonaro, ele agora está processando o governador porque decretou o toque de recolher, e que ele que tem autoridade, só que ele não decreta. Ele não decreta. Os governadores já pediram, presidente, decreta o toque de recolher no Brasil inteiro. Já foi pedido, ele não fez. Não, eu não vou colocar o meu exército, as minhas forças armadas, para reprimir a população. Oh, que repressão? Não existe repressão nenhuma. O que existe é um esforço concentrado, é uma força-tarefa que se tenta criar no Brasil para impedir que as pessoas menos avisadas, para as pessoas que não acreditam e as pessoas que acreditam no Bolsonaro, passem a agir com racionalidade. É isso que acontece. Está aqui, ó. O senador Nelsinho Trade, declarações dadas aqui ao jornal Correio do Estado, está perplexo. E o senador Nelsinho Trade sempre esteve ao lado do Bolsonaro. Ao contrário, por exemplo, do Fábio Trade, que não quer saber, que tem a cabeça no lugar. O Nelsinho sempre foi. Chegou a ser cogitado para ser ministro da integração nacional aí, integração nacional, integração regional. Chegou a ser cogitado. Sempre defendeu, sempre votou com Bolsonaro no Senado. Agora ele está simplesmente decepcionado. Decepcionado quando a maioria das pessoas estão entendendo claramente o projeto dos negacionistas, quando a dor está ensinando a gemer, quando muita gente que acreditava no tal kit pandemia estão chegando à conclusão que kit pandemia não resolve nada. O Bolsonaro continua insistindo. Quando o próprio Ministério, gente, ó, tem uma propaganda aí do Ministério, que a gente está até rodando aqui na Via Morena, propaganda do Ministério, recomendando o pessoal não aglomerar, recomendando o pessoal usar máscara, recomendando tudo aquilo que o Bolsonaro recomenda o contrário. E, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou criando fake news. Não, ele é que diz que é contra. Ele é que diz que máscara não resolve, que máscara pode matar criança. Basta você assistir, se você tiver estômago, você assistir a live dele todas as quintas-feiras, que é exatamente o inverso, o contrário de tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, tentando desconstruir essa construção maldita que se colocou no Distrito Federal, que se colocou em Brasília, e procura irradiar para todo o Brasil esse negacionismo ultrapassado que não leva a nada além da morte. Não leva a nada além da morte. A morte de milhares
de brasileiros. Então, o próprio Centrão, segundo o Nelsinho Trade, o próprio Centrão está totalmente decepcionado com essa posição negacionista radical do presidente da República, o próprio Centrão. E é preciso, gente, a gente está de olho em abril. Abril pode ser um mês fatal para a democracia brasileira. O Bolsonaro está entrando em desespero. E o homem em desespero, o político principalmente em desespero, pode fazer cagadas homéricas. Pode, inclusive, tentar um golpe de Estado, como tentou em abril do ano passado. Está tentando criar o clima, né? O clima para que favor. E tem muita gente que é a favor. Todo esse pessoal aí que vai desfilar nessas carreatas, que para em frente do Palácio da Alvorada, que enche ruas aí pelo Brasil, todo esse pessoal é contra a democracia. Todo esse pessoal está esperando o golpe que o Bolsonaro prometeu que ia dar se ganhasse a eleição. Esse pessoal trabalhou para o Bolsonaro, votou e trabalhou de graça para o Bolsonaro, pela graça de um golpe, pela graça de uma ditadura. Eles querem uma ditadura, com ou sem Bolsonaro. Eles querem os militares no poder. Carregam faixa, eles não escondem isso. Mostra na rua, você vê. Intervenção militar já. Você vê isso na rua. E não vê, entre eles, ninguém contestando isso. Por quê? Porque eles são a favor. E eu, dia desses, em um carro de aplicativo, motorista me falando. Motorista é sargento do Exército, mas para completar o rendimento, ele é motorista de aplicativo nas horas, nos dias de folga. E me falando, olha, eu votei no Bolsonaro porque eu achava que ele era macho. Queria tirar toda essa corja que está lá de Supremo Tribunal Federal, de Congresso Nacional, fechar tudo, ia tomar conta, ia trazer os militares. Eu votei nele por isso. Estou puto, já não voto mais, porque ele não é macho o suficiente para derrotar esses bandidos que estão lá em Brasília. É esse até o sentimento mais radical de alguns bolsonaristas que se decepcionaram com ele, que queriam que ele fizesse aquilo que ele tem vontade de fazer, mas não tem condições, não tem tempo para fazer. Que é dar o golpe. E ele está entrando em desespero. E o desespero pode... E ele já está até anunciando, né? Ninguém estranhe se ele cometer uma aventura, uma bravata, de tentar dar um autogolpe. Abril está aí, e abril é mês de abrir os olhos. Porque em abril do ano passado ele tentou. Não conseguiu, mas tentou. Bem, o Ratinho, filho do Ratinho pai, governador do Paraná, bolsonarista arrependido, esteve ontem em Campo Grande para conversar com o governador Reinaldo Azambuja sobre um assunto que eu acho pertinente, né? Um assunto permanente, mas poderia ser deslocado, né, para uma outra ocasião. Mas veio para tratar de um sonho, né? Um sonho que o povo de Mato Grosso do Sul tem, que é uma ligação ferroviária entre Maracaju e Paranaguá, no Porto de Paranaguá, no Paraná. Maracaju, em Mato Grosso do Sul, e o Posto de Paranaguá, no Paraná. Esse é um projeto muito antigo, velho, né? Não ultrapassado, mas velho, muito antigo. É um sonho que, de vez em quando, vira pesadelo. Esse é um projeto ainda do primeiro governo do André Putinelli. O Putinelli tinha dois projetos, né? Dois grandes projetos, grandes e ambiciosos.
que era exatamente essa ferroeste, ligando Maracaju ao posto Paranaguá. Não, tinha 3 projetos, né? 3 grandes projetos. O segundo projeto era fazer um gasoduto, né? Um alcoduto, um duto qualquer, de Paranaguá para Campo Grande, para mandar álcool e para trazer combustível fóssil, para trazer petróleo para o Mato Grosso do Sul, para trazer gasolina, trazer diesel e tal para o Mato Grosso do Sul. E tinha um outro projeto que era dos linhões, que ia construir linhas de alta tensão para conduzir energia elétrica de Mato Grosso do Sul para o resto do Brasil. Energia que seria gerada pelo bagaço da cana. Como o Mato Grosso do Sul tem muitas usinas, ele queria aproveitar essa energia e, para isso, precisava dos linhões. São 3 projetos, não funcionou nenhum. Mas ele tinha os projetos que defendeu até o fim do segundo mandato. Mas não aplicou porque faltou grana. Se tivesse dinheiro, ele teria aplicado. Mas faltou grana. E de lá para cá, esse sonho vem sendo acalentado pelo governador Reinaldo Azambuja. O governador Reinaldo Azambuja é um governador que tem uma grande afeição pelo transporte ferroviário. Tem tentado, desde que entrou, reativar a Estrada de Ferro Noroeste, tem tentado esse projeto todo ano, às vésperas de aprovação do orçamento, tem sempre volta sempre esse sonho dessa estrada. Eu acho, cá para mim, eu não sou contra, sou plenamente favorável ao transporte ferroviário. Mas eu acho que é um sonho praticamente impossível para Mato Grosso do Sul e Paraná realizar. Não tem dinheiro suficiente para isso. Tem que ter muito recurso, aliás, tem que ter praticamente 100% de recurso federal, né? E não tem. Está aqui. Natal dos Santos. Que democracia é esta? Isto é fato. Isto é fato. Este país foi tomado pela corrupção em todos os lugares. Isso não se pode admitir. Mas nesta nação, se preciso for, que volte o verde oliva. O Natal é o pensamento geral dos bolsonaristas. Aqueles que votaram no Bolsonaro tinham esse sonho aí, que era o sonho de fechar o Congresso, o sonho de fechar o Supremo Tribunal Federal, o sonho de dar plenos poderes para o presidente da República. O presidente da República, o ditador, que com apoio verde-oliva, com apoio dos militares, ia transformar o país. O mesmo sonho, a mesma quimera que foi 64. 64 era isso. Olha, o Brasil está tomado pela corrupção. Era o mesmo discurso, não tinha outro discurso. Está tomado pela corrupção. O Brasil está tomado pelo comunismo. Então vamos impedir que Cuba tome conta do Brasil e vamos botar os militares para tomar conta desse país, para que o país retome o leito, os trilhos da democracia. Este era o discurso de 1964. Eu ouvi esse discurso. Os militares vieram com grande apoio popular. Diga-se de passagem, grande apoio popular. Os militares, à época, tiveram muito mais apoio do que tem hoje o Bolsonaro, mas muito mais. Tinha apoio da Igreja Católica, das igrejas, de todas as igrejas. Tinha apoio do Centrão, todo o Centrão apoiando, para derrubar o governo comunista do Jean Goulart. Os militares assumiram, passaram 21 anos no poder.
a promessa era ficar 2, 3 anos até a eleição, até a próxima eleição, a eleição de JK, 65, né? Era um ano, até a eleição de presidente da República, que ia acontecer em 65. E ficaram 21 anos no poder. Nestes 21 anos, eles fizeram miséria neste país. Pior que um regime comunista, muito pior. Porque no regime comunista há pelo menos a expectativa de desenvolvimento econômico, social, tal, toda aquela lambança que os comunistas falam aí. E que tem algum... A China, por exemplo, é um país comunista. O governo militar, a ditadura militar, foi 21 anos de sofrimento. Ah, mas construiu nada. Desconstruiu tudo. Desconstruiu tudo. Em 21 anos, poderia ter transformado o Brasil, que o regime militar, se a ditadura resolvesse alguma coisa. Ditadura não resolve nada em lugar nenhum. Não era o Bolsonaro que ia fazer isso. E o Bolsonaro não fez porque as Forças Armadas não permitiram. Porque a população brasileira não ia permitir. A população brasileira iria peitar o negacionismo. O que a democracia precisa é de ser aprimorada. É que todo esse processo de descorrupção seja passado a limpo. E isso acontece com o tempo, porque corrupção sempre vai haver. Mesmo que não haja. Sempre vai haver, sempre que não haja. Porque corrupção e comunismo são discurso fácil de quem está fora do poder e de quem está no poder. Quem está fora do poder sempre encontra corrupção no poder. E quem está no poder sempre culpa a oposição daqueles que deixaram o poder. Sempre foi assim. Sempre foi assim, não é coisa de agora. Não, porque é o Lula, porque a Dilma, porque... Nada disso. Não houve regime mais corrupto neste país. A semente da corrupção foi plantada nesse país exatamente durante a ditadura militar. Ninguém prova. Sabe por que não prova? Porque os militares do poder, os ditadores tiveram cuidado de fazer uma lei, chamada Lei da Anistia, que não permite, para acomodar. Eu pergunto, quantas operações Lava Jato houve no governo da ditadura militar e depois da ditadura militar? Quantos ditadores foram investigados? Nenhum. Nem antes, nem durante, nem depois. Durante por quê? Porque era regime de partido único, era regime de poder único, e o poder e o regime faziam o que bem entendiam, principalmente a censura à imprensa. Principalmente a censura à imprensa, que não há hoje. E graças a isso não foi possível o golpe de abril do ano passado. A imprensa livre, a imprensa que podia... E você pega hoje, não é a Rede Globo, não. Eu estava assistindo o jornal da Record, jornal da Band ontem, depois o jornal da Record, depois o jornal do Silvio Santos.
Por acaso cheguei, estava passando o Jornal do Silvio Santos, que é um pouquinho antes do Jornal Nacional, eu até confundi, achei que era o Jornal Nacional, porque estava dando todas as notícias que o Bolsonaro não quer ouvir, que os bolsonaristas, se pudessem, vetariam, censurariam, que são as notícias das mortes do coronavírus. Se você não quiser ouvir notícia, desliga o rádio. Se você não quiser ver notícia, desliga a televisão. Porque só se fala disso. Porque é isso que mais incomoda a população brasileira, que mais impacta a população no mundo inteiro. Só a imprensa livre impediu o golpe de abril. E a imprensa livre, os democratas, os militares democratas, vão impedir o golpe de abril do ano que vem. Deste ano, nós temos que estar preparados. Porque quando abril chega, abre-se a temporada das tentativas de golpe. O pessoal já começou a voltar. Já está aglomerando em frente à Alvorada. O Bolsonaro já está falando em tomar medidas sérias, tal. É um discurso que o bolsonarista gosta. É o discurso que o bolsonarista, é a ação que o bolsonarista quer. Você viu agora, acabou de ver, eu lendo aqui uma postagem, essa postagem, ela é lugar comum na rede social. O pessoal pedindo a ditadura, o pessoal contra a democracia. E eu quero dizer que estou contra esse pessoal. E quando me pedem aqui, Sérgio Cruz, você tem que ser mais imparcial. Eu quero dizer, não sou imparcial. Para defender a pátria, para defender o Brasil, para defender a democracia, eu sou parcial. Outra coisa, já disse ontem aqui, vou repetir, não existe opinião imparcial, tá? Não existe opinião imparcial. Achar que os jornalistas que defendem o governo são imparciais, faça-me o favor. Houve o Alexandre Garcia, houve o Coppola, houve essa meia dúzia de profissionais que estão alugando suas opiniões, à exceção, naturalmente, do Alexandre Garcia, porque o Alexandre Garcia sempre foi pau-mandado da extrema-direita deste país. O resto é todo mundo alugando, né? Alugando a língua e algum conhecimento para defender o indefensável. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para defender o Brasil, para defender a democracia. Eu não tenho medo de ser democrata e não tenho medo de ir para a linha de frente para defender a democracia, se for preciso. Fazer qualquer coisa para defender a democracia. Contra comunistas, contra fascistas, contra quem quer que seja. Eu defendo a democracia tradicional, a democracia brasileira, a democracia americana, a democracia inglesa, a democracia francesa, a democracia alemã. Essa democracia que eu defendo. Contra qualquer influência da democracia russa, né? Democracia venezuelana. Eu acho que democracia é isso que nós estamos tentando, a duras penas, construir neste país. Esperar, né? Amanhã é dia, esperar amanhã o dia, o grande dia da democracia brasileira, quando os presidentes do país, presidente da República, presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, esperar que os governadores também sejam convidados para este piquenique, para que o Brasil mostre um caminho definitivo para escapar da morte armada em cada esquina deste país. Aqui vamos estar na hora. Deu a hora certa, vamos embora, certinho, já falei demais, já lamentei demais. Vou embora para voltar a lamentar no programa de amanhã. Lamento profundamente que tenha pessoas que não lamentem, né, o que está acontecendo neste país e no mundo. Esse programa é reapresentado daqui a pouco às 11 horas, reapresentado às 6 da tarde e, para ficar bem fixado, reapresentado também às 11 horas
da noite. Esse programa, depois do programa, às 11 horas da manhã, tem, na sequência, o programa, começa ao meio-dia, o programa Boca do Povo, o replay do Boca do Povo, do Deide Paulo. Muito obrigado a você que compartilhou nas redes sociais, muito obrigado a você que assistiu esse programa no canal viamorena.com. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau!